Olá, pessoal, todos bem? Estamos aqui de volta para nós corrigirmos 5 questões de direito tributário que foram cobradas aí no 37º exame e que servem de balizamento para o seu estudo. Se você quiser ajudar o canal, você pode deixar o seu like, assim você vai estar promovendo o canal de tal forma que ele possa alcançar outros alunos que estão interessados na aprovação no exame da ordem. Então, olha só, prova tipo 1 branca, questão 22. Lucas, menor de 8 anos de idade, é proprietário de um imóvel recebido por herança de seu avô, o qual foi alugado por seus pais, João e Maria, representando. Contudo, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, o IPTU, referente a esse imóvel não está sendo pago pelo locatário, conforme havia sido pactuado no contrato de locação. Em razão do inadimplemento, foi enviada a notificação de lançamento do crédito tributário em nome de Lucas, como devedor do tributo, para seu domicílio tributário, a fim de que pagasse o débito. A notificação foi recebida via correios por seus pais, que residem junto com seu filho. Os pais, por entenderem que esta obrigação era do locatário, recusam-se a pagar. O fisco municipal está agora a cobrar judicialmente o valor da dívida do IPTU. Diante desse cenário, e à luz do Código Tributário Nacional, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, questão clássica aí, que fala de capacidade tributária passiva, que requer de você o conhecimento da diferença entre contribuinte e responsável, né? As duas espécies do gênero sujeito passivo da obrigação principal, e convenções particulares na relação jurídica tributária, tá? E para resolver essa questão, você deveria ter o conhecimento do artigo 121 do CTN. Vamos lá, olha só. O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. Ó. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. 2. Responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Ó, expressa em lei. Se tiver expressa em contrato, não é responsável, ok? Se tiver expressa em contrato, não está no conceito de responsável tributário, ok? Nesse sentido, o contribuinte é aquele que efetivamente pratica o fato gerador, ao passo que o responsável é alguém que não o pratica, mas é eleito pela lei, para pagar o tributo. Vale ressaltar que o responsável possui alguma relação com o fato gerador, mas não é pessoal e direta, tá? Então, professor, é o seguinte, se o contrato de locação designar ao locatário responsabilidade pelo pagamento do IPTU, ele será responsável perante o fisco? Não, tá? Não será, porque, de acordo com a lei, quem é sujeito passivo do IPTU é o proprietário. É o proprietário, ok? Então, quem é o proprietário? Lucas, tá? Então, para o fisco, quem deve pagar o IPTU é Lucas, que é o proprietário lá no RGI e que está no cadastro do IPTU como sujeito passivo, tá? Ah, professor, mas então essa cláusula que consta de responsabilidade do locatário não é válida? Não, aí você deveria diferenciar validade de eficácia, né? A cláusula é válida, ou seja, se o locatário deixar de pagar, é lógico que Lucas pode, em uma ação de cobrança, cobrar esses valores do locatário. Entretanto, todavia, essa cláusula não é eficaz perante o fisco. Aonde está isso, professor? Artigo 123 do CTN, ó, salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributo não podem ser opostas à Fazenda para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Tá? Então, essa convenção particular não pode ser oposta à Fazenda Municipal, aqui no caso concreto. Além disso, o fato de Lucas ter 8 anos não quer dizer nada para fins tributários, já que no artigo 126 diz o seguinte: ó, a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Tá? Então, ainda que Lucas seja absolutamente capaz, ele pode sim ser sujeito passivo da obrigação tributária
aqui colocada para o candidato, ok? De posse dessas informações, vamos para as assertivas. Olha só, letra A. Lucas, embora absolutamente incapaz, pode figurar como contribuinte devedor do IPTU, inclusive podendo constar seu nome na notificação do lançamento do crédito tributário. Perfeito. Aqui resume exatamente o que nós acabamos de ler, tá? Letra B. Em razão da menoridade de Lucas, apenas seus pais serão considerados contribuintes do IPTU. Não, os pais não são contribuintes do IPTU. Eles podem ser considerados aqui responsáveis, mas não contribuintes, ok? C. Lucas e seus pais são contribuintes do IPTU. Não, Lucas é contribuinte e seus pais são responsáveis, tá? D. Lucas é contribuinte do IPTU, sendo o locatário responsável tributário pelo pagamento do mesmo. Não, o locatário não é responsável tributário, já que essa convenção particular não pode ser oposta ao fisco municipal. Acabamos de ler no artigo 123 do CTN. Ok? Gabarito é letra A. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 23, prova tipo 1 branca. João e José constituíram uma sociedade empresária por cotas de responsabilidade limitada com capital de R$ 50.000, sem optarem pelo regime tributário do Simples Nacional, para formalmente exercerem a atividade de comércio varejista de fogos de artifício. Ó, comércio varejista de fogos de artifício, considerada atividade de alto risco e periculosidade. Portanto, ela deve ser observada de perto, essa atividade, concorda? Sendo ambos residentes e domiciliados no Distrito Federal, mesmo local onde será instalado o estabelecimento, surpreendidos com a exigência do pagamento de uma taxa de licenciamento e alvará, calculada em função do capital social da sociedade empresária, indagam a você, como advogado ou advogada, se a referida taxa é realmente devida. Diante desse cenário, a referida taxa como tal prevista, e aí, pessoal, você deveria chegar à conclusão, com base no artigo 77, parágrafo único do CTN, né, que essa taxa não é devida. Por quê? Porque ela fere o dispositivo legal de normas gerais tributárias. Vamos ler? Olha só, a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico aos que correspondam ao imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas. Então, taxa nenhuma, seja ela na esfera municipal, estadual ou federal, não pode ser calculada em função do capital das empresas, ok? E foi exatamente o que aconteceu aqui, tá? Então, você já sabe que, nesse aspecto, ela já é indevida, ok? Ela não é devida, tá? Além disso, nós temos o outro aspecto, que é o seguinte, ó. Quando o enunciado fala alto risco e periculosidade, faz referência lá à Lei 13.874, que dispõe o seguinte, ó. São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, observado o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal. Desenvolver atividade de baixo risco, ó, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de deliberação da atividade econômica, tá? Logo, como a atividade é de alto risco e se enquadra no interesse local, e aí nós estamos falando lá do artigo 30 da Constituição, ou seja, seria de competência municipal e não estadual, tá? O Distrito Federal é competente para realizar essa fiscalização e cobrar a referida taxa. Então, no aspecto da competência tributária, já que o Distrito Federal reúne em si a competência municipal e estadual, né, o Distrito Federal seria, sim, competente para instituir essa taxa de licenciamento e alvará. Entretanto, ela se mostrou ilegal à medida que contrariou o parágrafo único do artigo 77 do CTN, ok? Então, vamos lá na letra A. Ó. Não é devida, pois o Distrito Federal não possui competência? Não. Já vimos que o Distrito Federal possui competência sim, tá? Porque o Distrito Federal reúne aí as competências estaduais e
municipais, que são delegadas lá na Constituição, ok? C. É devida por ter como fato gerador o exercício regular do poder de polícia distrital sobre atividades econômicas exercidas em seu território, especialmente as de alto risco e periculosidade. Olha só, tudo que vem depois da vírgula está correto. Entretanto, ela não é devida porque contraria o artigo 77, parágrafo único do CTN, ok? Então, se você colocasse aqui, ó, na letra C, não é devida, embora tenha como fato gerador o exercício regular do poder de polícia distrital sobre atividades econômicas exercidas em seu território, especialmente as de alto risco e periculosidade. Aí estaria correto. Quando o examinador colocou é devida, ele deixou a letra C incorreta, tá? D. É devida por ter como fato gerador a utilização efetiva de serviço público. Não, não é uma taxa de serviço público, e sim uma taxa em função do exercício do poder de polícia. Tá? Não confunda taxa de serviço com taxa em função do exercício de poder de polícia. Ok? Portanto, o gabarito é a letra B. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 24, prova tipo 1 branca. Depois de citado em ação de execução fiscal movida pelo Estado Alfa, João não pagou o crédito tributário constante da certidão de dívida ativa, no valor de R$ 100 mil, e nem ofereceu voluntariamente qualquer bem para garantir a execução. Em seguida, foi decretada e cumprida a penhora online em dinheiro do valor total cobrado, que foi encontrado em uma de suas contas bancárias. Constrição realizada através do Sisbajude. João, por seu advogado ou advogada, pretende oferecer em sua defesa os embargos do devedor dentro do prazo legal. Para tal, ele terá 30 dias para oferecer os embargos contados, e aí o examinador quer saber se você conhecia aí a partir de qual momento na Lei de Execução Fiscal, Lei 6.630 de 80, começaria a contar aí o prazo para oferecimento de embargos. Questão meio decoreba, né, pessoal? Mas esse aspecto processual faz parte da rotina de quem trabalha com o direito tributário, especificamente o direito processual tributário, tá? E a lei lá no seu artigo 16 regula o tema. Vamos ler? Olha só. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados do depósito, né, se ele resolver depositar o valor. 2, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia, né, se ele juntar e fizer a fiança bancária ou o seguro garantia, provavelmente para oferecer embargos, né? Ou da efetiva intimação da penhora, tá? Que é a letra C e é o gabarito da questão. Muita gente ia na D, né? Que é a juntada aos autos do mandato de intimação da penhora devidamente cumprido, tá? Fazendo referência lá do direito processual civil. Mas no direito processual tributário, quem trata do tema é a Lei 6.630 e tem essa pegadinha aí que de vez em sempre está em prova. Tá? Gabarito é a letra C e ela exclui as outras alternativas. Ou você sabia ou você não sabia. Tá? Agora você sabe. Se não sabia, agora você sabe. Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal. Questão 25, prova tipo 1 branca. A sociedade empresária APCJ Limitada, surpreendida com a notificação de um auto de infração da Secretaria de Fazenda do município Alfa, cobrando o imposto sobre serviços dos anos de 2020 a 2022. E diante da urgência em obter certidões para participar de uma concorrência para a contratação de serviços de limpeza no hospital municipal, ajuizou uma ação anulatória e requereu uma tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário que foi deferida pelo juiz. Como não possuía qualquer outro débito perante a Fazenda Municipal, requereu aquela repartição administrativa, uma certidão fiscal. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Pessoal, questão sobre certidões tributárias, que sempre estão em prova, né? É um assunto muito cobrado em prova, principalmente na prova da OAB, já que não é raro que advogados sejam acionados para emissão de certidões tributárias. Tá? Às vezes, uma certidão tributária envolve valores milionários, tá? Justamente em função de cobrança de débitos, e
impedimento de participação em licitações públicas, ok? Você deveria conhecer o artigo 205 do CTN. Olha só, a lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação da sua pessoa, domicílio fiscal, ramo de negócio e atividade, e indique o período a que se refere o pedido. Artigo 16, ó, tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão que, embora conste a existência de créditos não vencidos, a certidão que conste a existência de créditos não vencidos, créditos em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Repare que eu coloquei em negrito, porque o nosso caso aqui trata de exigibilidade suspensa, ok? De acordo com o enunciado da questão, não se trata de certidão negativa, pois consta que há tributo vencido em atraso, ou seja, não pago, ok? Todavia, como a exigibilidade está suspensa, a certidão, embora positiva, tem os mesmos efeitos de uma certidão negativa, é o que nós chamamos de CPEM, né? Certidão positiva com um efeito de negativa. Por quê? Porque, nesse caso, a Sociedade Empresária ABCJ Limitada ajuizou ação anulatória e requereu a tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário, que foi deferida. Qual o embasamento desse deferimento de tutela antecipada? Artigo 151, inciso 5 do CTN. Vamos ler, olha só. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário, inciso 5, vai lá, a concessão de medida ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, já que no inciso 4 já havia sido citada a medida liminar em mandado de segurança, ok? Então, tendo sido deferida a tutela antecipada, o crédito tributário, embora devido, está com a sua exigibilidade suspensa. E, nessa situação, o fisco pode e deve emitir certidão positiva com efeito de negativa, ok? Com base nesse conhecimento, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, letra A. Diante desse cenário, assinar a afirmativa correta. A obtenção da decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário em cobrança não tem efeito na esfera administrativa tributária. Tem efeito, sim, né? Ora, se o juízo emitiu uma tutela, é lógico que o órgão administrativo deve cumpri-la, tá ok? B. Com a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, a sociedade empresária terá o direito de obter certidão negativa. Não, não é certidão negativa porque consta débito em aberto, que está sendo discutido na via judicial. E o contribuinte não pode ficar prejudicado enquanto esse débito está sendo discutido, né? Pode ser que ao final da decisão judicial esse crédito seja anulado, tá ok? Então, não é certidão negativa, é certidão positiva com efeito de negativa que possui como fundamento o artigo 206 do CTN, tá? C. Não possuindo qualquer outro débito perante a Fazenda Municipal e graças à decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, a sociedade empresária terá direito à certidão positiva com efeito de negativa. Esse é o gabarito da questão, conforme o fundamento já citado. D. Para obter a certidão fiscal pretendida, a sociedade empresária terá que depositar judicialmente o montante em cobrança, não terá que depositar, ok? Não há essa exigência, basta que a tutela seja deferida, que já há a exigibilidade do crédito tributário, né? Esse é o tipo de questão ou de alternativa que, para ser verdadeira, teria que constar lá no artigo 151, inciso 5, o seguinte, ó, concessão de medida liminar ou tutela antecipada acompanhada do depósito do montante em cobrança. Aí sim, né, a alternativa D estaria verdadeira. Sendo que a lei não faz essa exigência, tá? Basta a tutela antecipada. Então, a alternativa D está incorreta. Gabarito é letra C. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, última questão de direito tributário. A instituição assistencial sem fins lucrativos Quero-te Bem
Apesar de atender há muitos anos a todos os requisitos legais e constitucionais para ter direito ao seu enquadramento como detentora de imunidade tributária de impostos das entidades beneficentes de assistência social, com fundamento no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição. Foi surpreendida em dezembro de 2022 com uma notificação de lançamento tributário referente ao imposto de renda à pessoa jurídica dos anos de 2018 a 2021. Ao consultar seu advogado, este solicita todos os livros contábeis, documentos societários e demais certidões, todos desde a sua constituição, a fim de desconstituir judicialmente a cobrança, com o auxílio de parecer de empresa de auditoria e de perito judicial a serem indicados e produzidos como meio de provas no processo. Diante desse cenário, assinale a opção que indica a medida judicial cabível. Perceba que a instituição assistencial já teve contra si o crédito tributário lançado, tá? Ou seja, foi lançado de ofício através de auto de infração. Tá? Então, se o débito está lançado, ou se já está constituído e notificado, ele poderia impugnar esse crédito administrativamente. Não há essa opção aqui. Tá? O enunciado é claro e pede a medida judicial cabível, não administrativa. Beleza. Então, se já está constituído e o enunciado fala ainda que a empresa pretende contratar perito judicial, pretende levantar todos os documentos contábeis da empresa, pretende ainda contratar empresa de auditoria para auxiliar nessa empreitada aí de desconstituir o crédito lançado e notificado para a empresa. Tá? Sabendo disso, nós já excluiremos a letra A. Por quê? Porque no mandado de segurança não cabe dilação probatória. Tá? Lei 12.016, você pode ir lá e você vai verificar isso, ok? O mandado de segurança não permite a dilação probatória. E o examinador colocou logo na letra A para ver se você, não, mandado de segurança, marcava errado e ia embora. Quando, na verdade, o gabarito é ação anulatória de débito fiscal, tá? Já que o crédito está constituído e é esse tipo de medida judicial ataca, sim, inclusive com possibilidade de dilação probatória, o crédito fiscal. Tá? É a ação adequada para esse caso aqui do enunciado. Portanto, o gabarito é letra B. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária é, em regra, ajuizada enquanto o crédito tributário não foi constituído ou não foi lançado, ok? D, medida cautelar fiscal é uma medida que pode ser utilizada pelo fisco contra o contribuinte, não o contrário. Tá? Lei 8.397 de 1992. Daí porque o gabarito só pode ser a letra B. Com isso, nós corrigimos 5 questões de direito tributário que foram cobradas no 37º exame. Espero com isso ajudá-los aí nos seus estudos. Um forte abraço. Até a próxima aula.